uma cor com nome, chamada Dark Olive Green. Então, se a cor com nome, que bom que está todo mundo prestando atenção na explicação e não está tentando fazer junto. Essa altura não significa mais nada. Mas vamos lá. Vou pegar aqui esse elemento aqui e vou mapear do teto A B, do teto A. Se a cor é com nome, eu vou aqui em Colors Name. Se é Dark Olive Green, green de verde, eu vou aqui no verde, escolho a cor. Como é que eu vou fazer o mapeamento? Com um clique numa face e um clique, lembrando que o SketchUp trabalha com o sistema visto na aula de visualizações de face e face oposta. Então, na hora que eu mapeio os dois lados, meu mapeamento ficou completo. Mas diz aqui também no meu arquivo que precisa editar a opacidade para 50%. Nesse caso, eu edito aqui para 50%. Ok? Já tem uma parte do mapeamento feita. Olha só que coisa. Diz aqui que para laje de escada, completo com placas 4.8. E muitos alunos acreditam, eles chegam aqui, não é? E olha aqui, faz assim, e olha e fala, não tem concreto. E agora, será que não ligou? Não? Mas às vezes eles não clicam nessa barrinha, sobe aqui e vê que tem concreto. Então clica no concreto, pega a plaquinha. Tá? Pega a plaquinha, porque quando você der diversos cliques aqui e clicar nesta laje, Danilo, todas vão ser mapeadas. Okay? Se você vier aqui e der vários cliques aqui, cliquei até pontilhar e clicou num patamar, todos os patamares são mapeados. E se fizer a mesma coisa com um degrau qualquer, todos os degraus serão mapeados. Então, se você escolheu um elemento e fez como é componente, viu não? Por que eu uso componente? Eu sei que no início da prova você está pensando, isso também é componente. Está vendo por quê? Porque eu trabalho menos ao critério da produtividade. A gente fica bem produtivo. Então, o outro mapa é Sketch Line Vertical. E cliquei num, foram todos. Existe uma coisa que não estava nessa prova, mas que na aula passada, quando nós temos material, eu falei que iria cair. E o que é? A questão das cenas. É uma cena com a vista, qual é o nome da vista? Técnica, isso mesmo, a vista técnica. E a outra cena para o render. Por isso nós fizemos uma aula mostrando material para o render. Vamos relembrar como é que é a cena da vista técnica. Passo número 1, câmera. Aliás, antes de criar a vista técnica, eu vou criar outra vista só para a gente trabalhar menos. Então, quem pode trabalhar um pouquinho menos, lembra de primeiro criar outra vista. Não, já tem uma perspectiva aqui simpática. Agora eu vou para a vista técnica. Câmera, paralelo projeto. Né? Depois eu clico numa casinha, vou escolher a casinha left. Pronto. Depois eu venho em Window e Styles e escolho em Default Styles a opção Hidden Line. E ficou tudo branquinho, a lá vista técnica. Por penúltimo eu dou Ctrl Shift E e por último eu crio a cena. Cena 2 eu vou chamar de técnica, porque é a cena técnica. E cena 1 eu vou chamar de render, porque a gente vai renderizar. Então, já tem minhas duas cenas. Em 21 segundos a gente cria duas cenas. Lógico, se você tiver com passo a passo na cabeça, outra você acolhe no papel e coluna no pronto. Aí é 27 segundos. Um pouquinho não, pode colar.
Professor, muitos aí estão fazendo uma colinha durante a explicação para aproveitando. Bom, vamos aqui então fazer, foi para a cena de render, e vamos supor que eu queira fazer um mapa aqui, lembrando que na prova só vai ter um material despejado e um material Maxwell. Aqui tem 3, a prova vai ser só 2. Então, digamos que eu queira mapear isso que está aqui, mas dessa vez eu quero um material do Maxwell. Então eu venho aqui, conforme você já sabe, vou escolher aqui, por exemplo, Jade, e vou abrir. Quando eu abro, nós já sabemos que aqui dentro dos materiais ele já carregou aqui dentro. Cliquei e está lá, Jade. Então eu vou pegar novamente e vou dar diversos cliques aqui, até ficar pontilhadinho. Vou clicar em Jade e cliquei. Opa, é double face, dupla face. Clico aqui atrás. E acontece aquilo com o qual a gente já está familiarizado. No Maxwell, o material não fica com a aparência final enquanto não renderizado. Então, vou clicar na minha cena render, tá lá, e vou renderizar. File. Opa, mas eu botei a configuração? Vamos ver aqui se está certo. Não, ao contrário. É 12 no dia da prova. Não foi isso que a gente mandou? 8 e 800. Agora sim, vamos. Tá? Então, lá vai a renderização acontecendo. Assim que acabar essa renderização, a gente clica aqui no disquetinho e gera uma imagem tipo PNG. Ok? Daí a gente salva o arquivo disqueteado e entrega no dia da prova o PNG e o arquivo disqueteado. Ok? E 26 minutos depois, a gente tem a prova completa. Vocês precisam fazer em 26? Não. Mas vocês precisam fazer com essa mesma cadência que eu estou fazendo, sem ficar na correria. Se uma coisa deu errado, não ficar insistindo.